Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias. Eu vou estar projetando aqui também, né? Malaquias, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Malaquias 4. Só. Desculpa, estou demorando um pouquinho, porque esse aqui não está, de novo, ele deu alguma coisa aqui que não está espelhando, então vamos nesse aqui. Amém? Então, Malaquias 4. Não, mas eu vou espelhar agora. Amém? Tá aí? Não. Amém, que lá dá pra. Então vamos lá. Amém. Então, diz Malaquias 4, pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vocês que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Então, mas para vocês que temem o meu nome nascerá o sol da justiça. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, que eu te peço. Eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus promete em Malaquias o nascimento do sol da justiça. Então, nós lemos lá em Malaquias 2 que Deus promete aos que temem o seu nome. A estes nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vemos que no livro de Malaquias, o próprio nome do livro se chama Meu Mensageiro, né? Malaquias significa o meu mensageiro. Vimos aqui no capítulo 3, né, com a irmã Teresa, durante a escola bíblica, que são dois os mensageiros que Deus então está enviando ali, um mensageiro que vai preparar o caminho e o outro mensageiro, né, ou o anjo do Senhor, então, que é o mensageiro da aliança. E com isso nós já começamos a entender a mensagem de Malaquias, e aqui eu quero deixar um parênteses, né, porque Malaquias ele é muito citado, principalmente Malaquias 3,16. É 3,16, né? Que é justamente aquele sobre os dízimos. Se vocês estão me roubando e tragam os dízimos e ofertas, é interessante que nessa mensagem eu nem cito este verso, até esqueci desse verso. Por quê? Porque eles estavam vivendo um período como de Ageu, da mesma época de Ageu e Zacarias, onde houve um retorno do povo do cativeiro babilônico e eles estavam reconstruindo as coisas, reconstruindo o templo, e aí então aqueles que iriam ofertar estavam desprezando ao Senhor. Então, por isso que ele vai dizer sobre a questão das ofertas lá. Mas o livro de Malaquias tem muito mais
para a nossa vida. Além dessa questão, porque nele justamente ele traz a mensagem sobre o nascimento daquele que seria o sol da justiça, que brilharia sobre toda a humanidade, trazendo a justiça de Deus sobre os homens. Por isso ele vai citar lá 2 mensageiros, um que vai preparar o caminho e o outro que vai ser o mensageiro, que vai ter todas as características que nós vamos ver. Ele vai andar na sua palavra, ele vai cumprir a sua palavra, vai tirar muitas pessoas da impiedade. Então, Deus promete este sol da justiça, que entendemos que é o Senhor Jesus, como promessa de Deus ao seu povo. O interessante aqui é que, diferente de outros livros proféticos, de profetas menores ou de profetas maiores, que apontam alguns destes homens que são referidos como mensageiros ou mesmo sacerdotes, ou que vêm como figuras messiânicas, como vemos no próprio livro de Ageu, ali no qual ele faz uma referência a Zorobabel, que era o governador, como aquele que vem numa figura messiânica. Aqui Malaquias ele não deixa claro isso. Então, portanto, é uma profecia que vai se cumprir em Jesus, vai se cumprir no nascimento de Jesus. Então, esse nascimento do sol da justiça, para quem é? Para quem é o nascimento do sol da justiça? O nascimento do sol da justiça de Deus, ou seja, da justiça de Deus, o sol que vem sobre aqueles, então, no qual Deus promete, são para os que o amam. Deus, ali através de Malaquias, faz uma crítica ao povo que havia e estava desprezando as suas coisas. Havia um desleixo, então, para com o Senhor. Havia um desleixo. Muitas vezes é muito enfocado, porque há um foco aqui na questão das ofertas, e realmente ele vai dizer que vocês trazem animais, e o animal está cego, o animal está lá com uma ferida, etc, etc. Então, isso é colocado. Mas em outros, isso é uma das coisas que, de forma concreta, nos sinaliza esse desprezo do povo para com Deus e para com a própria história de Deus. Porque quando há um desprezo, para que seja para com quem for, quem quer que seja, há que se falar em anulação de história, da história. Pensem, se você já foi desprezado, já teve um desprezo na tua vida, alguém te desprezou, seja no trabalho, o que é um desprezo? E isso acontece muito nos meios corporativos, onde as pessoas são desprezadas, e esse desprezo é colocar o outro de lado, é colocar o outro de forma rebaixada. E com isso anula-se totalmente a pessoa e anula-se a história. Então o que Deus está dizendo é que ele estava realmente sendo alvo desse desprezo do povo, que havia retornado à terra e não se lembrava do que havia acontecido com eles. Por eles, no passado, haverem desprezado ao próprio Senhor, Deus disse que eles teriam um castigo e seriam levados para o exílio. Certo? Então eles retornam, Deus os livra e os abençoa para que eles retornassem e voltassem então a ter uma restituição de vida. Mas eles começam novamente a se esquecer disso, se esquecer da história. Então precisamos entender que Deus justamente ele retoma essa questão do amor e da história do próprio povo no relato de Malaquias, quando então ele vai dizer, o sol da justiça sim vai vir para os que
amam os que me amam, os que amam, de certa forma, né? Os que não desprezam a sua história e não desprezam a história do outro, e mais ainda, não desprezam a história e o histórico de Deus. Amém? Deus tem um histórico na sua palavra. Deus tem um histórico na vida de homens e mulheres. Amém? Isso não pode ser desprezado. Não pode ser desprezado biblicamente, não pode ser desprezado na convivência que nós temos hoje, ou seja, trazendo para o âmbito da nossa geração, da geração de hoje, devemos estar atentos a isso. Tantos pregadores, tantos mensageiros, tantos homens e mulheres de Deus, com uma história de dedicação ao Senhor, amém? E muitas vezes nós esquecemos disso, e aí muitas vezes o povo de Deus se esquece disso, e fica seduzido, né? Estamos seduzidos por imagens muitas vezes, e o povo lá naquela época estava seduzido, né? Seduzido por suas próprias coisas. Quando a gente vê Ageu dizendo, olha, Deus falando lá, vocês estão cuidando somente da casa de vocês, mas vocês esqueceram deste ajuntamento para com o Senhor e da história do meu povo, que é um ajuntamento de comunidade. Então vocês estão esquecendo da história de uns com os outros. Não podemos nos esquecer disso, porque Deus traz o conceito justamente de família, um conceito de unidade, um conceito de amor. Amém? E o que vivemos nos dias de hoje, precisamos estar atentos a isso. Porque individualismo, né? Não individualidade, mas o individualismo exacerbado, ele muitas vezes nos contagia para que nos esquecemos desses fatores da história, porque sempre há algo, ou se é colocado algo para a gente, como algo que vai trazer uma certa satisfação, mas devemos tomar cuidado com isso, não desprezar a história. É o que Deus está trazendo aqui. Olha só, eu remonto a vocês a história, e a história do meu povo é uma história de amor. Eu estou de olho, Deus fala, estou de olho naqueles que desprezam a mim, porque eu também desprezo. É triste isso, é duro, mas então por isso que nós devemos nos voltar para Deus. Olha só o que ele diz lá em Malaquias 1, verso 1, verso 2 e 3, primeira parte do verso 3. O Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Então Deus fala para eles, olha só, depois de passados muitos anos, quantos anos, irmã Teresa? Não lembro. Então, muitos anos, eles foram para o exílio, ficaram anos lá no exílio, 70 anos no exílio, retornaram, e Deus vai falar assim, olha, eu amei vocês sempre, e vocês me perguntam, como que nos amaste? E Deus responde, remontando a história do povo, antes da formação da história do povo, porque ele está falando para o povo de Israel, está falando para Judá, antes da formação deles, na história de Jacó. O sol da justiça de Deus vem sobre aqueles que não desprezam a Deus, na verdade, aqueles que prezam por Deus. E aí, por que então a história de Esaú e Jacó é justamente isso, é uma história de uma busca de Jacó pela bênção de Deus. Eu vou explicar qual é essa bênção, né? Porque a gente, hoje se fala de bênção, já se é colocado, né? Se tem em mente questões materiais, mas não é essa bênção que Jacó queria, porque a gente vai entender, né? Vou estar falando um pouquinho sobre essa história.
Mas Jacó é aquele, então, que ele preza pelas coisas do Senhor, ele ama, enquanto que Esaú, ele vai desprezar as coisas de Deus, ele não liga, há um desdém de Esaú. Somente quando ele perde ali a bênção dada pelo seu pai, Isaac, é que ele vai se dar conta, opa, peraí, que negócio é esse? Porque Esaú, então, em um determinado momento, isso é comprovado, o seu desprezo para com as coisas de Deus, para com o próprio Deus, né, o Deus dos seus pais, o Deus de Isaac. Ele, ao voltar de uma caçada, ele vende o seu direito de primogenitura, ou seja, o seu direito de ter uma bênção do pai, Isaac, para Jacó, que estava fazendo lá uma sopa de lentilhas. E devia ser muito gostosa realmente essa sopa de lentilhas, né? Chamado de guisado de lentilhas e tal. E aí então, Jacó, né, muito espertamente, digamos assim, ali o Esaú pede um prato daquela comida e Jacó fala assim, não, peraí, que negócio é esse? Você não vai me dar nada, não? Então, vamos fazer uma coisa, libera a bênção da primogenitura para mim. E aí, o Esaú podia chegar, talvez na sua tenda, podia chegar lá, preparar uma comida, etc, etc. Ele vai dizer o seguinte, olha, o que vai me servir a bênção agora? O que vai me servir a bênção da primogenitura? O que vai me servir isso? Me dá logo essa comida. Né? Por isso, Esaú, ele é o fundador, digamos assim, da civilização lá de Edom, né, dos Edomitas, e aí então a gente tem aí fazendo uma referência, né, ao Edomita, que é aquele que busca uma satisfação imediata, né, para a sua vida, não, em detrimento de qualquer coisa. Mas o que Jacó queria e desejava era o relacionamento com Deus. Então isso é muito bem visto quando então Jacó, ao ter estado lá com o seu tio Labão, ele foge de Labão, que está explorando a ele, enfim. E ele já tinha conquistado muita coisa. Ele tinha conquistado muitas coisas, tinha conquistado muitos bens ali juntamente do seu tio Labão. Não só ele havia abençoado com a sua própria vida em Deus, no temor de Deus, através do temor de Deus na sua vida, feito com que o seu tio Labão fosse abençoado, prosperado, mas ele também então tinha prosperado. E aí ele resolve deixar o tio, né? E sai ali, o tio vai atrás, Labão tem uma conversa lá, se acerta com ele e ele continua o caminho. Quando então ele sabe que à frente está o seu irmão. E por causa do atrito que eles tiveram lá, da venda da primogenitura, Jacó, ele vai lá, né, incentivado por sua mãe, receber essa bênção da primogenitura. Quando Esaú chega, já tinha sido dada essa bênção. Isaac vai dizer para ele, né, para Esaú, que ele tinha uma outra bênção, mas que não era a bênção da primogenitura. Esaú fica muito irado, diz que vai matar o seu irmão, por isso que ele vai para a casa do tio Labão. E aí, ficando lá muitos anos, ele sai e ele, ao passar por um lugar chamado Val do Jaboque, né, ele vai ter um encontro com o seu irmão, e ele diz o seguinte: para que toda a sua família, os seus seu gado, todos que se dirijam à frente dele, porque ele vai dar
parte do gado, vai dar uma parte lá como presente para Esaú, para tentar aplacar a ira do irmão. O fato é que neste lugar chamado Val do Jaboque há um encontro de Jacó com o anjo do Senhor. Né? Há um encontro, segundo a palavra de Deus, como um encontro com o próprio Deus. E ali há uma luta com este anjo. Né? Por fim, eles lutam a noite toda e ao amanhecer o anjo vai dizer para ele, olha, ele fere uma das suas coxas, né, sua perna, e vai dizer para ele, me solta, tem que ir embora. E aí a famosa frase que muitos crentes citam, né, que Jacó fala para o anjo, me dá a tua bênção para depois você subir. Me dá a bênção para depois você subir. E aí então o anjo vai dizer que você lutou com Deus e com os homens e você tem a bênção de Deus. E o seu nome já não vai ser mais Jacó, mas vai ser Israel. Porque você lutou com Deus, com os homens, e você prevaleceu. Então já Israel significa príncipe de El. Que bênção que é essa? Se Jacó tinha bênção, tinha prosperado, o seu gado ele coloca à frente para passar pelo Vale do Jaboque, para dar de presente para o seu irmão, que poderia estar continuar irado com ele e querendo matá-lo, né, por coisas do passado. E aí então, que bênção é essa? A bênção de Jacó é porque ele queria, a bênção de Jacó é a aprovação diante de Deus. Essa a bênção de Jacó. O que ele queria era ser aprovado diante de Deus. Por isso que ele prezava por Deus. Enquanto Esaú desprezava. Então Esaú não se preocupava com a aprovação diante de Deus. Não. Tá tudo bem, eu sou. Né? O Esaú era meio que eu sou. Mas Jacó, ele amava de fato a Deus. Queria que Deus o aprovasse. Queria ser aprovado por Deus. Por isso que Deus remonta aqui para o povo. Olha só, eu sempre os amei, porque eu amei Jacó, aquele que queria, que me queria, que não me desprezava. A justiça de Deus e o nascimento da justiça de Deus vem para com aqueles que prezam pelo amor de Deus, que buscam o amor de Deus. Amém? Falamos então do nascimento de Jesus. Jesus vem e nasce. Né? O próprio Deus, feito em carne. A manifestação do amor de Deus em carne e osso. O próprio Jesus. Vem e ensina os homens a amarem a Deus, a se voltarem para Deus, com a ótica do amor. Há uma história. Há uma história de amor de Deus para com o seu povo. E Deus não esquece essa história. Amém? Há uma história de Deus para com a humanidade. Há uma história de amor de Deus para com aqueles que prezam pelo amor do Senhor. Amém? Mas aqueles que desprezam o seu amor devem estar atentos. Por isso devemos estar atentos. E Deus então está relembrando o seu povo. Olha, vocês estão me desprezando e eu estou sentindo isso. Eu estou ferido com esse desprezo. De que forma? Né?
Então, Deus os faz lembrar que o sol da justiça de Deus, ele nasce para os que honram ao Pai, honra a Deus como este Pai, e respeitam, e o respeitam como o Senhor. E Deus então vai dizer para eles, olha, este amor a mim, esta honra a mim, deve ser, aqui eu estou colocando como uma figura de linguagem, deve ser de forma pura. E aí ele vai dizer que eles estão oferecendo para ele pão impuro sobre o altar. Verso 7 do capítulo 1, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Em que te havemos desprezado? Nisto de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Ou seja, não pode ser de qualquer jeito que a gente se dirige para Deus. Amém? Isso não significa que existe uma posição, né? E vamos então andar de joelhos. Não, mas o nosso coração deve estar dirigido a Deus de forma purificada. Por isso que ele vai dizer, aqui em Malaquias, né, agora não me lembro se é no capítulo 4, no capítulo 3, mas que o mensageiro ali da aliança do Senhor, ele vai vir e vai purificar o seu povo como o ourives purifica o ouro. E quando ele fala então de pão puro, né, ou pão impuro, que é trazido aqui diante da mesa dele, e que então por isso é desprezado, e os pães aqui seriam os pães da oferta, os pães da proposição, os pães do propósito, os pães justamente que trazem a lembrança que Deus sustentou o povo no deserto. Que pão é este impuro? Quando lemos os escritos do Novo Testamento, a gente vê ali Paulo dizendo sobre o pão sem fermento. Nós vemos Jesus falando sobre o fermento dos fariseus. E aí o pão sem fermento, que era o pão da proposição, o pão do propósito, o pão que Deus então havia instituído para que eles deixassem a mesa lá no seu altar, era um pão que representava justamente uma purificação diante de Deus, uma purificação da maldade, uma purificação então que seria de eliminar a maldade do coração e trazer sinceridade, sem dualidade de coração para com Deus, mas de sinceridade para as coisas de Deus. Por isso que Deus, então, aqueles que honram a Deus, trazem em seus corações uma oferta de pão sem fermento, sem os fermentos deste mundo. Amém? Jesus diz nos evangelhos para os discípulos, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com essa maldade dos fariseus. Os fariseus ali, aqueles que Jesus está falando isso para eles, eram aqueles que queriam pegar Jesus e alguma contradição das Escrituras para incriminá-lo e para então matá-lo, e eles conseguiram fazer isso. E Jesus então alerta. O pão significa comunhão. Jesus nos evangelhos vai nos indicar ali, o pão como alimento trazido à mesa é algo que une. Então, se eles estavam trazendo um pão com fermento, e eu entendo que essa impureza do pão não era um pão estragado ou embolorado, talvez, que seria pior ainda, mas um pão feito,
está um pouco de fermento aí, não tem problema não. Então, é a falta de cuidado para com Deus, falta de cuidado para com as coisas do Senhor. E aqui, então, de certa forma, um desprezo. Deus fala lá no final do verso 7 do capítulo 1 de Malaquias, nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Não pense que a mesa de Deus, as coisas de Deus, onde você se alimenta da palavra de Deus, pode ser desprezada. Devemos prezar por ela. Deus, Ele proporciona o sol da justiça para a vida daqueles que honram ao Pai e respeitam ao Senhor. Assim também, a nossa oferta deve ser uma oferta integral. E aí, quando eu falo de oferta, não somente a oferta que trazemos no sentido material, como eles traziam, Deus fala aqui, dos animais que eram trazidos, ou ofertas outras, como de cereais e etc. Mas aquilo que oferecemos a Deus de coração voltado ao Senhor, com o nosso coração voltado a Deus. Estou dizendo isso porque há outros profetas que vão ser claros quando vão dizer sobre as ofertas, como Miqueias, por exemplo, que Deus estava cansado já do que eles estavam oferecendo, por mais que fossem o melhor, inclusive. Deus não está falando de uma oferta defeituosa em Miqueias, mas eram ofertas que eram até ofertas boas, digamos assim, né? Só que os corações deles estavam longe de Deus. Então, Deus, Ele está falando aqui novamente em Malaquias que precisa haver diante dele uma integralidade. Amém? Estar integral realmente, de fato, diante do Senhor. E não oferecendo para Deus aquilo que é o resto. É o resto do meu tempo. Né? Não dá para... eu vejo depois, né? Hoje pela internet, né? Se dá para vir na igreja, amém, né? Que bênção. Então, é um tempo que está na presença do Senhor. E também este tempo precisa ser integral. Né? Eu estava ouvindo um certo pastor que eu vi assim um anúncio, né? De proibição de celulares no culto. Porque, olha só que coisa, é verdade, né? Se estamos no culto, e aí estamos nas redes sociais, né? Não estamos ali muito integrados. Né? E quando também nos propomos a estar pela internet, muitas vezes pode ser que não dê para estarmos ao vivo. Né? Mas quando então falamos, deixa para depois, e aí esse depois vai... Estamos dizendo, muitas vezes não é para o pregador, ou etc, mas é para o próprio Deus, para as coisas de Deus. Estamos deixando, não, deixa para depois. Então vamos dar aquilo que é o resto, né? Aquilo que está com defeito, refugado. E aí Deus então está falando para eles. Quando vocês oferecem, verso 8 do capítulo 1, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Pensarmos como estamos oferecendo as nossas vidas no altar de Deus, como sacrifícios também diante do altar do Senhor. Somos
templo, eu já preguei sobre isso, somos templo do Espírito Santo, Deus habita em você. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é templo do Espírito, e por ser templo do Espírito Santo, você é um sacerdote. Olha só, você também é sacerdote, você também é sacrifício, porque se sacrifica a tua vida diante do Senhor. Então devemos pensar nossas vidas diante do altar do Senhor como oferta ao Senhor, mas também como sacerdotes do que estamos oferecendo a Deus, do nosso tempo, dos bens, daquilo que então tem na sua vida. E aqui o que ele está dizendo, essa oferta integral não significa aqui algo que seja espetacular. Deus, então eu vou jejuar 40 dias. Não, irmão, não faz isso. E não faz isso de uma vez, como o jejum tem que jejuar aos pouquinhos, senão pode acontecer uma fatalidade aí. Não é isso. É uma oferta justa que Deus vai falar. Uma oferta justa. Dentro daquilo que Deus coloca na tua vida, mas você sabe o que é justo diante do Senhor. E você sabe quando você está em falta nesse sentido para com Deus, de que há um oferecimento daquilo que sobra para com Deus. Precisamos estar atentos para com o Senhor. Deus faz nascer o sol da justiça sobre o seu próprio altar. Ele fala do fogo no altar. Por isso, como altares do Senhor, devemos estar atentos ao altar das nossas vidas. Ele vai dizer no verso 10 de Malaquias 1, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Então, o sol da justiça do Senhor vem sobre as nossas vidas, e aí nós devemos estar atentos ao fogo do altar. Muitas vezes, principalmente nossos irmãos pentecostais, gostam muito desse negócio de fogo, do fogo do altar, etc, etc. Devemos estar atentos ao fogo do altar no Senhor. Aquele que vem a consumir a oferta, que agrada a Deus. Amém? Então, quando nossas vidas agradam ao Senhor, o fogo, Deus, é o próprio Deus quem derrama o seu fogo sobre o altar. Quando cantamos aqui essa canção, Caia Fogo do Céu, remonta à época de Elias, que Elias então desafia os profetas, os sacerdotes de Baal, e lá no Monte Carmelo, então, Elias e os 400 profetas de Baal vão fazer um desafio, e Elias coloca e faz um altar ao Senhor, e de um lado os Baalins, os adoradores de Baal, os sacerdotes de Baal, eles vão ali se cortar, fazer todos os rituais que eram necessários para que então Baal respondesse e queimasse o altar, jogasse fogo no altar. Mas no mundo, os Baalins não têm poder para derramar fogo no altar e consumir. Somente Deus pode fazer isso. Amém? Quando há sinceridade de coração. E aí a gente vê lá em 1 Reis, quando Elias, então, nesse desafio aos profetas de Baal, ele clama ao Senhor, Senhor, ouve o meu clamor. Ele faz uma oração pedindo a Deus, derrama. Deus falou para ele, Elias, espera aí. Não, é Elias que faz, ele vai lá e coloca, joga água no altar, derrama água, e aí ele ora ao Senhor e desce, diz o texto, que desce fogo do céu, e ele não somente queima o sacrifício ali, o animal que tinha sido oferecido, mas a água também vai ser lambida pelo fogo.
Deus se agradou da oferta de Elias. Amém? Tanto é que Elias é citado aqui em Malaquias, que aquele que seria um mensageiro, um dos mensageiros, ele viria, digamos assim, eu vou usar as palavras, né, do Novo Testamento, no poder de Elias. Ele vem como uma figura de Elias. Aqui em Malaquias, Deus está dizendo que Deus vai mandar Elias. E aí no Novo Testamento vimos que Jesus fala que João Batista, ele é o Elias que havia de vir e preparar o caminho, né? João Batista vem uma figura de Elias mesmo, vestindo peles de camelo, comendo animais silvestres, né? Gafanhotos, mel silvestre, e vivendo no deserto. Deus justamente remonta aqui a figura de Elias, que tinha um zelo para com o Senhor, amém? Que prezava por Deus. Elias, lembrando de Elias, por um momento lá, temendo a ameaça de Jezabel, ele foge. Ele fica com medo. Passamos daquele que o teme, amém? E Deus vem com a sua justiça sobre a sua vida. Não seja aceso em vão o fogo do teu altar. É preciso que Deus acenda o fogo do altar da tua vida, do teu coração. Amém? A cada dia. Em terceiro lugar, desculpe, e último, a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Deus lá em Malaquias diz, em todos os lugares, né, o meu nome é grande entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. Foi trazido aqui para Jesus ouro puro, incenso e mirra, por homens magos das nações, não israelitas. Por que incenso? E aí eu fiquei curioso. Por que ouro, incenso e mirra? Tudo bem, o ouro podia ter sido prata, né? Prata também é uma riqueza. Deus em Malaquias, por Malaquias diz que o ourives, o mensageiro será como ourives que purificará a prata, purificará o ouro. Por que não poderia ser? Ou uma pedra preciosa, mas ouro, incenso. E por que o incenso? Porque a mirra. E aí quando a gente remonta lá em Êxodo 30, nós não vamos ler os textos todos aqui por causa do nosso tempo, mas Êxodo 30 fala do altar do incenso, que os israelitas deveriam construí-lo. Fala para Moisés construir um altar de incenso. Inclusive era uma caixa de 45 por 45, agora não me lembro aqui a altura, 60 centímetros, 45 centímetros por 45 centímetros, com altura de, parece que 60 centímetros, e que ali, este altar do incenso, ele deveria ser revestido com ouro puro. Está no verso 3 do capítulo 30 de Êxodo. Deus, então, nesse capítulo 30, ele fala deste altar de incenso que deveria ser, então, feito com ouro, revestido de ouro puro, porque ele serviria para ser queimado incenso no altar do Senhor. Era um altar de incenso. Vejam que haviam mais de algumas caixas que temos a Arca da Aliança, que tem 1,10 m por 60 m, outra medida.
que eram também uma caixa que também era revestida, feita de acácia, feita de uma madeira. Este altar do incenso também era uma caixa, só que de 45 por 45, no qual haveria, revestido de ouro, no qual haveria de ser colocado o incenso. Então, Êxodo 30 traz aí o ouro puro, como sendo um local, algo, um objeto para nele ser oferecido incenso. Incenso estava ligado à adoração a Deus. Êxodo 30 fala também que eles deveriam fazer um óleo, o sacerdote deveria fazer um óleo para ungir, que não consistiria somente de azeite. Ele dá as medidas lá, 3 litros e tanto de azeite, mas o primeiro elemento desta unção é a mirra. Né? No capítulo 30 de Êxodo, verso 23 verso 23, 26 ao 30. Deixa eu pegar aqui Êxodo, que vai ser... O altar do incenso. Façam também um altar para queimar incenso, façam de madeira de acácia, será quadrado, 45 centímetros de comprimento por 45 de altura, e a altura será de 90 centímetros. Revista-o de ouro puro, a parte superior, os chifres, e ponha também um remate de ouro ao redor. Então, Deus aqui falando deste altar de incenso. Ponha o altar em frente ao véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará o incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. É aqui ele vai dizendo, conforme. Não ofereçam incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libastões sobre ele, sobre esse altar. E o óleo, 23 e 26. O óleo sagrado para unção. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida. E aí, 3 quilos de cinamomo, aromático, etc, etc. Disto fará o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a parte do perfumista, e este será óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a arca da aliança, a mesa com todos os utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Davi foi ungido com um óleo desse. Saul foi ungido com um óleo desse. É entregue para Jesus mirra. É entregue para Jesus ouro. Ouro que é revestido, não só a arca, mas o altar do incenso. E é entregue para Jesus
o próprio incenso. Jesus enquanto criança, Jesus enquanto nascido ali numa manjedoura. O incenso, ele era feito, o incenso não era feito com mirra. A mirra era para unção, mas o incenso era feito com substâncias aromáticas. E ele era e tinha que ser exclusivo. Verso 37 e 38, aqui. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não façam para uso pessoal, santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este, para o cheirar, será eliminado do meio do povo. Então, o incenso aqui era feito com substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e o próprio incenso puro. A Jesus, o sol da justiça, é oferecido ouro, incenso e mirra. Estes elementos que no Êxodo é trazido para Deus como elementos que honravam a Deus como Deus e Senhor. O que esses magos estão fazendo é justamente trazendo uma relembrança do poder de Deus e da lei de Deus trazida ao seu povo. Lemos que Malaquias diz aqui, no verso 11 do capítulo 1, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. Porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Os magos honram ao Senhor como o Senhor ordenou que ele fosse honrado lá no Êxodo por Moisés. Amém? Eles honram a Jesus, criança. Eles honram este Senhor. Muitas vezes falamos, né? Não, eles trazem esses elementos porque são elementos que é dado a um rei, né? O ouro, o incenso, a mirra. Presentes para um rei é muito além disso. É presentes para aquele que é Senhor, para aquele que é Deus. Amém? O que Deus faz com os magos, né? Diz o verso então, e vendo eles as estrelas, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, porque ele é rei, porque ele é Senhor. Porque ele é Senhor. E abrindo os seus tesouros, entregaram então essas ofertas como as ofertas que eram, e foi designada por Deus lá no Êxodo, amém? Para honrarem a Deus. E diz o texto, então, continuando aqui, que Deus faz com os magos? Alerta eles em sonho, não voltem lá e falar com Herodes não, porque provavelmente vocês poderiam até ser mortos. Vão para outro lugar, Deus guarda. Amém? Não diz aqui que os magos observavam a lei ou coisa desse tipo, mas eles honraram o Senhor no seu nascimento, o sol da justiça, como Deus foi honrado lá na lei de Moisés. Amém? No altar do incenso. Jesus é então este mensageiro de Deus, no qual Deus vai falar em Malaquias. Ele fala de dois mensageiros. Um mensageiro do caminho, que preparará o caminho, como nós lemos
lá no capítulo 3, verso 1 e 3, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu tempo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Amém? Quando no caminho de Emaús, após a morte e ressurreição de Jesus, alguns discípulos estavam indo para Emaús e Jesus aparece entre eles e começa a falar. E aí, quando eles chegam num determinado local, eles falam um para o outro, né? Jesus come com eles ali, abençoa o alimento, mas depois Jesus some, vai embora, né? E aí eles diziam, olha, poxa, ardia em nossos corações a palavra dele, enquanto ele nos falava. A palavra de Jesus, ela deve arder em nossos corações, deve nos purificar. A palavra de Deus deve nos purificar. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Jesus é aquele também que remonta à aliança levítica, ou aliança com Levi. Está em Malaquias, é tanta coisa, né? Qual aliança que é essa? Está lá em Levítico também. A gente não vai ler o texto, mas Deus institui que os primogênitos seriam, então, oferecidos para ele, para serviço nas coisas dele. Amém? Aí os levitas. Então havia uma aliança levítica, mas essa aliança levítica, Deus vai dizer que essa aliança é de vida e de paz, porque infelizmente os israelitas naquela época e em outras épocas também, eles ofereciam os seus filhos para Moloque. Deus, ele traz uma aliança e faz uma aliança levítica para proteger justamente os filhos, os primogênitos. Porque já pensou o pessoal lá queimando lá os filhos, os primogênitos para Moloque? Né? Mas aí eu até fiz uma brincadeira outro dia com a Tereza, né, em casa, que o pessoal, lá quando a gente lê em alguns profetas, né, que vão estar denunciando essas adorações a outros deuses, e um deles é Moloque, que o pessoal meio que estava cansado de Deus. Né? Não, Deus está muito chato. O legal é ir para Moloque. Moloque, aquela estátua gigante com uma fornalha grande. Rapaz, olha, quando eu joguei meu filho lá, e ele queimou, e foi eu cheguei a arrepiar. Olha, eu vou ser abençoado. Esse ano vai ser de bênção, porque olha, eu dediquei esse meu filho, que o primeirão foi lá para Moloque, e foi uma bênção. Olha, nasceu aquele meu bezerro, olha, o primeirão, mas eu joguei lá para Moloque, o bicho se estribuchou, mas foi uma maravilha, foi uma coisa, olha, Deus estava protegendo. Deus não só fala para os primogênitos dos filhos de Israel, né, os primogênitos serem ali guardados para o serviço a ele, que era a aliança levítica de Levi, mas os animais também. Então a aliança de Deus é uma aliança de vida e paz. Amém? Deus mesmo protege o seu filho, Jesus. Após os magos terem ido embora, no relato de Mateus, vai dizer que Deus aparece para José e fala, se arranca daqui, vai para o Egito. Porque eu guardo aqueles que são meus. Amém? E aí a gente temos que nos atentar para isso.
nos voltarmos realmente para Deus. Será que estamos curtindo aí as ofertas aos moloques da vida e não estamos nem percebendo isso? E estamos desprezando as coisas de Deus? Ele diz aqui em Malaquias 2, 4, 6, então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz. A aliança com Jesus, do primogênito, Filho de Deus, o único, né, primogênito de Deus, é a aliança levítica, é a aliança de vida e paz, amém? Que protege aqueles que são do Senhor. A minha aliança com ele foi de vida e paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca. E aqui, então, falando de Jesus já, falando aqui, né? A verdadeira instrução do mensageiro, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e afastou muitos da iniquidade. Amém? Esta é a profecia sobre Jesus, já desde o nascimento, este sol da justiça que vem sobre aqueles que temem ao Senhor. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Amém? A promessa do Senhor continua. Jesus nasceu. O nascimento do sol da justiça. Jesus é o sol da justiça de Deus sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar